Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula aí de matemática. A gente vai continuar ou abrir um novo assunto hoje que são sistemas lineares, né? Mas que a gente vai acabar ocupando um pouquinho dos assuntos aí que a gente viu já sobre as matrizes, né? Porque vamos mostrar para vocês uma nova metodologia aí de resolução de problemas envolvendo sistemas lineares. A ideia da web é primeiro a gente trabalhar com o conteúdo, e depois a segunda parte vocês vão ter uma listinha de exercício e algumas recomendações na Khan Academy. Beleza? Ok. Jóia. Então, pessoal, para a gente começar, eu vou desligar aqui a minha câmera, que ele sempre fica a tela maior aí para vocês. Bom, semana passada a Cauana tinha lá, eu postei no Siga, tinha uma sobre os determinantes. Aí, se alguém também tiver dúvidas, né, da aula passada, daí no final da aula a gente pode puxar a lista e tirar as dúvidas, né? Mas tinha sim uma listinha sobre determinantes e hoje vai ter uma listinha sobre sistemas. Beleza. Então, quando você já viram uma imagem desse tipo aí nas redes sociais, no WhatsApp, em algum lugar dessas figurinhas aí? É uns desafios, né? Dia do Face. E daí geralmente eles pedem assim para vocês resolver, né? Dizem, vamos ver se vocês são bons de matemática, né? Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês, introduzindo através dessa imagem o assunto, que vocês podem aplicar sim a matemática para resolver esse tipo de probleminha envolvendo um sistema linear, né? Porque é só a gente começar a enxergar as figuras, né? Eu posso trocar essas figuras depois por letras, né? E através das letras a gente vai formando um sistema linear. Mas antes de eu formar um sistema linear, eu quero que vocês pensem comigo ali, olhando para a primeira linha. Quanto que vale cada cavalo? 10. 10, né? Porque cada soma, né, todos os cavalos, aí dá 30. Então vamos fazer um rabisco aqui, ó. Então vamos imaginar que cada cavalo vale 10. 10. Bom, então eu já sei aqui embaixo que o cavalo é 10. Aí você tem que descobrir quanto que vale aqui cada par, né, de ferragem ali do cavalo. 4. 4 é o par, isso? Isso. Cada par, né? Que se você soma 10 mais 4, 18. Ou seja, se eu fosse pensar em unidade aqui, cada uma era duas, né? Muito bem. Então aqui você sabe que o par é 4, logo a bota vai ser quanto? 2. 2. Muito bem. E agora a resposta final aqui vai dar quanto? Vocês colocaram aí 22, vamos conferir? Então, a bota 2, o cavalo é 10 e a ferragem aqui é quanto? 2. 2, né? Cuida que só tem uma, né? Então é metade. Aí primeiro faz vezes, né? 10 vezes 2, 20 mais 2, 22. Muito bem. Esse aqui é um dos simples, né? Vocês vão dizer assim, os da internet muitas vezes não são tão rapidinhos de fazer, né? Porque tem mais pegadinhas, né? Aqui no sentido era mais para mostrar para vocês como que eu posso escrever essa figura, essa imagem, através desse problema, com um sisteminha de equação. Então, vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, que se eu chamar então aqui, ó, que o cavalo é x,
né? Então, você poderia ter uma equação assim, ó, x mais x mais x, né? Você chamou que o cavalo vale x. Então, quando você soma 1x mais 1x mais 1x, você tem 3x igual a 30. Tranquilo? E aqui embaixo, se você chamar que o par de ferragens era 2 cada par, né? Na verdade, a gente tinha chamado que... Deixa eu voltar aqui. A gente tinha dito que era 4 cada par, né? Mas aí, então, aqui a gente não vai usar a ideia só do par. Vai tentar enxergar a unidade, tá? Cada unidade 2. Então, se eu somo o x mais 4y, 18. Né? Como unidade. Cada unidade 2. E por último, então, aqui, mas então, para lá. Essa aqui vocês, acho que tem problema aqui. Se esse aqui era x, né? Esse aqui vamos chamar de 2y, não tá certo. E aqui também 2y. Cada ferragem era 1y, né? Então, duas dá 2y com 2y. Agora entendi. Então, você vai ter x, 2y, 2y, 4y igual a 18. Beleza? Beleza. E por último, então, se eu tivesse aqui 2y, vamos chamar a bota aqui de z. Então, 2y menos z dá 2. E a pergunta final é quanto é z mais x vezes y, né? Aí vocês já descobriram isso através, né, sem resolver um sistema, só a partir da primeira linha você foi descendo e resolvendo ela. A gente já tinha encontrado que o cavalo era 10, a ferradura era 2 e a bota 12. E somando tudo deu 22. Bom, nem sempre, né, um sisteminha linear ele vai vir pronto desta forma, né? Por exemplo, esse sistema aqui é um sistema linear, mas que a gente acabou resolvendo ele por uma substituição que a gente pode chamar assim de retroativa, né? A partir de uma linha eu descubro uma variável, substituo na de baixo e vou substituindo, né? Mas nem sempre, né, a gente vai ver agora na aula de hoje que nem sempre é tudo assim, desta forma, né? Então, era só eu embaralhar um pouquinho essa figura e eu já começo a complicar ela, né? Porque aqui ela foi dando mais fácil, né? Você resolveu uma linha, substituiu na outra, substituiu na outra. Esse passo que a gente fez aqui, na verdade, é um passo final da resolução de um sistema linear. Quando você já tem um sistema que a gente vai ver que pode ser chamado escalonado, né? Você já fez todo o procedimento, você isolou as variáveis, né? Aí é só ir substituindo as respostas finais e encontrando quem é o x, quem é o y e quem é o z. Acho que fica legal para ilustrar esse probleminha aí do que vocês podem aplicar esse conhecimento já, né? E claro, não só isso, como também várias aplicações reais, que até eu vou tentar trazer já na próxima aula umas aplicações sobre isso que eu tenho. Bom, para retomar um pouquinho lá do ensino fundamental, vocês já estudaram, né, por exemplo, para resolver esse sistema linear aqui, ó. 3x menos y igual a 10 e 2x mais 5y igual a 1. Né? Então, vocês aprenderam lá no ensino fundamental alguns métodos de resolução de sistema linear. Né? Um método chamava substituição. Né? O que era o método da substituição? Né? Você isolava uma letra e substituía, né, essa equação lá de baixo e achava primeiro o y, depois achava o x, ou ao contrário. E também eu acredito que o método mais utilizado por vocês até o momento é o método da adição. Né? Então, o que é o método da adição? O método da adição é você olhar para as linhas do sistema e, através da multiplicação aqui de uma delas, tentar zerar uma das letras. Né? Então, aqui foi tentado zerar o y, multiplicando toda a equação de cima por 5, né? Porque quando eu faço aqui, ó, 5 vezes o 3 e 5 vezes o y, e 5 vezes o 10, você tem 5y aqui, né? Então, o 5y positivo com o 5y negativo vai eliminar o y, vai sobrar apenas x e número. E com isso eu já descubro o valor
do meu x, né? Aí, para descobrir o valor do y, né? Até a gente já fez isso aqui ano passado, ali na parte que a gente estudou. Aí, volta e meia, vocês caem num sisteminha, né, linear em vários problemas, tanto da matemática quanto áreas afins. Aí você pode aplicar essa metodologia, né, sem problema, para um sistema 2x2, né? Achou o valor do x, volta numa das equações, tanto faz se é a primeira ou a segunda. Então, aqui foi optado em pegar a equação de baixo e troca seu x pelo 3 e isola, então, o valor do meu y. E eu encontro, então, que o y aqui é menos 1, né? E eu tenho um par ordenado, onde o x é 3 e o y é menos 1, né? Que são os valores, né, que fazem essa equação ser 10 e 1, né? É a solução da equação. E dentro do estudo de sistemas, eu percebo, então, que esse sistema ele pode ser nomeado como um sistema possível e determinado, né? Então, o que é um sistema possível e determinado? É um sistema que vai apresentar uma única solução, né? É você pensar para essa equação que somente o x3 e o y1 vai dar 10 e vai dar 1 na equação de baixo, né? Se você tentar jogar outros valores aqui, você vai ver que não vai ser possível ter essa solução 10 e 1, né? Ela só é possível com esse par, né? 3 e menos 1. Deu para lembrar um pouquinho aí como que vocês aplicavam, resolviam um sisteminha usando esse método de adição? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Na prática vai ser mais fácil, colocou. Bom, então esse é um sisteminha que a gente aplicava aí usando a ideia aí do método da adição. O que eu vou mostrar na aula de hoje? Antes de eu mostrar isso, deixa eu fazer uma comparação dos conteúdos. Assim, esse sistema linear, né, ele tem uma interpretação geométrica, né? Muitas vezes a gente acaba não falando isso. Então você pode representar esse sisteminha linear aqui que que a gente encontrou junto para o ordenado era 13 menos 1, né? X e o y. Ele tem um significado geométrico bem bacana, que tanto a equação de cima quanto a equação de baixo são retas, né? Vocês lembram que a gente estudou o gráfico da função afim lá no primeiro ano? Eram gráficos que representavam as funções através de reta. Então, eu posso enxergar que a equação 3x menos y igual a 10, né? É esta equação desta reta aqui, ó. Você pode pegar alguns dois pontos, né, e fazer esse gráfico, né? Poderia usar todo o conhecimento de vocês lá da equação do primeiro grau, se eu quisesse transformar essa equação aqui, enxergar ela como tipo ax mais b, poderia escrever que o y, o menos y, era igual a menos 3x, né? Mais 10. Mas eu também poderia escrever, multiplicar toda ela por menos 1 para ter o y sozinho, que ela é um 3x mais menos 10, né? Uma equação, né, que é crescente, né, porque o a é positivo, aqui embaixo ela cortaria o y no menos 10. Bom, todas essas regrinhas, né, vocês já viram, né? Mas o que é importante aqui eu mostrar para vocês? Né? Que isso aqui é uma equação do primeiro grau, né, representa uma reta, né? Não é o único método de eu pensar na equação, você poderia olhar só para aquela equação lá e escolher um ponto aqui, o 4 para o x, né? Se você botar 4 aqui por x, tu descobre o y, que vai dar 2. Aí marca esse ponto, já sabe que a solução também faz parte, marca o ponto e faz o desenho, né? E a mesma coisa na linha de baixo, tu pode representar essa equação através de uma reta. Então, representar graficamente isso aqui através de uma reta, gente, é substituir um ponto. Você escolhe o valor do x. Então, por exemplo, você escolheu o x menos 2. Colocou menos 2 aqui, ficou menos 4, jogou para o outro lado, dividiu por 5, deu 1. Então, com 2 pontos eu faço uma reta. O que eu quero mostrar para vocês?
que geometricamente, quando eu tenho essas duas retas na forma de um sistema linear, a solução do sistema linear é o ponto de intersecção da reta. Então, onde essas duas retas se cruzam, esse pontinho aqui, chama interseção da reta, né? Então, onde elas se cruzam, representa a solução de um sistema linear. Ok? Então, a gente pode também, além de fazer isso à mão, né? Você poderia jogar isso aqui num programa de fazer gráfico, né? Um aplicativo, pode ser o GeoGebra, pode ser uma calculadora online que faz gráfico, né? Aí você digita esta equação, vai te dar esse desenho. Aí digita essa, vai dar esse. Aí se você olhar aonde ela se cruza, né, nesse pontinho aqui, representa a solução, né? A coordenada do x é 3, a coordenada do y é -1. Então é o ponto de interseção de duas retas, né? Representa aí a solução de um sistema linear. Então a gente vê duas formas até de resolver um sistema linear, né? Você poderia resolver ele algebricamente primeiro, né? Que é o que a gente fez aqui no slide anterior. A gente usou um método algébrico, né? Usando uma metodologia chamada adição, né? Que vocês já estudaram isso lá no fundamental, né? De tentar cancelar uma das letras, achar um valor, substituir na outra equação, né? E achou o par ordenado, né? Então eu não precisaria fazer aquele cálculo, poderia, se eu tenho um recurso de fazer gráfico, você pode fazer o desenho de uma equação, fazer o desenho da outra no aplicativo, né? Aí você aproxima aqui e já encontra. Onde se cruza, já sabe que é a solução, né? É no 3 e no -1. Então, eu estou comparando, né? Que eu posso fazer algébrico, posso enxergar isso graficamente, né? Então, um sentido gráfico essa solução. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tô bem. Então, os sistemas lineares, né? Eles podem ter duas classificações, tá? A primeira classificação, um sistema linear, ele pode ser possível. Então, quando você vai resolver um sistema linear, que ele lá pegou 2 por 2, então você já sabe que ele tem ou ele é possível ou ele é impossível, né? Então, se ele é impossível, ele não tem solução, né? Então, tem alguns casos de sistemas que é impossível. Você não acha um valor do x e não acha um valor do y, que ao mesmo tempo resolvam as duas equações, né? E quando ele é possível, que ele tem solução, ele pode ser determinado, um SPD, então é um sistema possível e determinado, que tem uma única solução, que é o que a gente resolveu hoje ali. É um sistema possível e determinado, tem um valor do x e tem um valor do y para a solução. E o sistema também, ele pode ser possível e ser indeterminado, né? Então, o que é um sistema indeterminado? Que ele tem mais de uma solução, né? Então, a gente vai ver, eu acho que na aula que vem, eu vou tentar mostrar um exemplo aí de um sistema possível e indeterminado, que ele apresenta mais de uma solução, né? Tem muitas soluções que vão satisfazer aquela equação. Bom, agora, eu vou pegar aquele mesmo exemplo lá em cima e vou apresentar para vocês a nova metodologia que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que chama-se escalonamento. Escalonamento. Então, o que é um escalonamento? É uma metodologia para resolver sistemas lineares de qualquer ordem, né? Então, esse sistema, esse método que vocês usavam até então ali da adição, da substituição, ele é válido, ele é muito útil para 2 por 2. Depois que eu começo a botar mais letras, por exemplo, x, y, z, w, d, aumento as equações, aumenta a quantidade de linhas, você vai ver que ele não dá mais conta, porque você não consegue isolar uma letra e substituir na outra, ele vai ter um monte de letras, vira uma bagunça, você não consegue resolver, né? Ou demoraria muito tempo para resolver. Então, para isso existe um método muito bom que chama-se escalonamento,
que resolve qualquer tipo de sistema linear, não importa qual que seja a ordem, beleza? Então, como que consiste esse método, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, o passo 1 para resolver usando o escalonamento, é pegar o sistema linear e escrever ele na forma de matriz. Você vai pegar só os números. Então, no x, vai pegar o 3. Debaixo aqui também tem outros 2 do x, bota o 2. O y aqui, quando não tem número, vale 1. O que está com o y é 5. E aqui daria para nós colocar uma linha pontilhada como a resposta, então, 10 e 1. Então, o que consiste esse método de escalonamento? Consiste em você fazer uma escada abaixo da diagonal principal. Então, se você lembrar que a diagonal principal está aqui, ó, né? Vamos tentar trocar de cor, ó. Então, aqui você tem a diagonal principal, que é o 3 e o 5. Então, abaixo da diagonal principal, eu vou zerar esse número. E como que você zera esse número? Trabalhando com as linhas. Então, aqui em cima eu tenho a linha 1 e aqui debaixo eu tenho a linha 2. E eu posso fazer operações matemáticas entre essas duas linhas. Que operação matemática é essa? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso multiplicar a linha de cima e a linha de baixo por números e fazer operações. Então, eu vou escolher aqui, pegar o número que está embaixo, 2, e vou multiplicar 2 vezes a linha 1 e vou subtrair 3 vezes a linha 2. Qual é o objetivo de fazer isso? É obter um zero no lugar desses dois aqui. Como que eu posso obter um zero? Fazendo essa conta. Aí vocês vão fazer essa conta comigo agora e ver se vai dar certo, se vai zerar mesmo o que eu escrevi, ó. Então, a conta é fazer 2 vezes a linha 1. Quem que é a linha 1? A linha 1 é 3. 2 vezes 3. Menos 3 vezes a linha 2. Quem que é a linha 2? É 2. Então, faz essa conta comigo. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. E aí eu coloquei 0 aqui debaixo. Agora eu faço esse mesmo procedimento para a linha toda. Ó. 2 vezes o próximo número. O próximo número é menos 1. Menos 3 vezes o número de baixo. É 5. Então, 2 vezes 1, 2 negativo. Menos 3 vezes 5, 15. 2 com 15 negativo sobra 17. E ainda eu vou fazer mais uma conta. 2, que vai multiplicar a linha 1, que é 10, menos 3 vezes a linha de baixo, que é 1. 2 vezes 10, 20. 20 menos 3, 17 positivo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma operação entre linhas e colunas com o objetivo de zerar o número que está aqui embaixo. Então, eu obtive esse zero aqui e os outros números vão ir aparecendo, porque você tem que seguir tudo que você faz na primeira, tem que fazer na segunda, tem que fazer na terceira. Isso chama-se, na verdade, obter um sistema equivalente. Né? Mas a ideia aqui de como que eu cheguei na equação 2L1 menos 3L2 é só você pegar a linha 1 e a linha 2 e inverter. Ó. O 2 você vai multiplicar na linha 1 e o 3 vai multiplicar na linha 2. Né? Sempre que você multiplica o número que tiver aqui invertido, né, vai dar zero. Concorda comigo? Agora me escrevam aí se vocês conseguiram entender esse procedimento aqui de cálculo, esse início aí do sistema. E se tem dúvida, onde que tem dúvida, antes de eu continuar. Sim, então aqui o objetivo meu é obter um zero aqui. Quando eu tenho esse zero aqui, né, então estou aplicando o método de escalonamento, quando eu cheguei nesse zero aqui debaixo da diagonal principal, a gente pode dizer que o sistema está escalonado já, tá? Então, cheguei aqui, então aqui o sistema já está prontinho, ó, escalonado.
escal, escalonado. Então, o sistema está escalonado. Tendo o sistema escalonado, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar que na primeira coluna é x, na segunda coluna é y, e aqui do lado é a resposta. Então, eu vou fazer uma substituição retroativa. Ó, eu vou trabalhar com esta equação, ó, menos 17. Quem que é o 17? É o y. Ó, então, você vai escrever menos 17y é igual a 17. Aí vai resolver essa equação. 17 por 17 dá 1 negativo. Então, eu achei que o y é 1. Então, o próximo passo, né, é você subir na equação de cima, que é 3x menos y igual a 10. Você pode pegar esta equação aqui, ó. 3x menos y igual a 10, que você pode tirar aqui do teu sistema. E no lugar do teu y vai botar menos 1. Aí você vai resolver. 3x é igual a 10. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. O mais 1 vai para o outro lado negativo. Então, ficou 10 menos 1, deu 9. 9 por 3, 3. Então, a solução aqui desse sistema, né? Conjunto solução, pode ser escrito na forma de uma matriz, onde o primeiro número é o x e o segundo número aqui debaixo é o y. Então, menos 13 e 1 é o teu sisteminha, tua resposta desse sistema. Que é o mesmo resultado que a gente obteve antes, lá usando o método da adição. Você vai dizer, alguns podem dizer, professor, mas parece até mais fácil aquele outro método, porque a gente já estava acostumado. Mas por que eu estou mostrando esse novo método? Porque esse método do escalonamento, ele resolve qualquer sistema linear. E aí, no momento que eu pegar o 3x3, que eu já vou trabalhar na aula de hoje, você vai ver que ele fica bem mais complicado eu resolver por outro método que não seja esse. Ok? Para fazer essa substituição retroativa aqui no finalzinho, achar o valor do x, achar o valor do y. Num primeiro momento, quando a gente está aprendendo esse método, pode achar um pouco estranho, né? Não é uma coisa tão usual assim dos procedimentos matemáticos, mas é uma metodologia que a gente usa para resolver sistema linear. Coloca para mim lá se está ok. Se você tem dúvidas, eu posso recapitular. Ok? Então vamos adiante. Agora então a gente vai aplicar esse mesmo método para resolver esse sistema aqui maior, é um sistema 3x3. Se vocês não quisessem aplicar o método, o primeiro passo, vocês poderiam fazer um exercício de tentar descobrir o valor do x, o valor do y e o valor do z, atribuindo valores. O que é atribuir valor? Você pode chutar um valor para o x, um valor para o y, um valor para o z, que o resultado dê 5. Vamos tentar fazer esse exercício antes de eu aplicar o método. Acho que é interessante vocês perceberem se é fácil ou é difícil escolher valores. Pensem comigo, escolha um valor para o x, um valor para o y, um valor para o z, que quando você faz 2 vezes o x, diminui o y e soma o valor que você escolheu para o z, dá 5 o resultado. Tentam pensar isso comigo. Na primeira linha não é tão difícil, acho que vocês vão conseguir bem fácil. Pode chutar, chuta um valor para o y, chuta um para o z, chuta um para o x. E faz essa conta aí e a resposta tem que dar 5. Dá para fazer o x valer 5, 5, tá? o y valer 7 e o z valer 2. 2. Vamos ver o que o Vitor disse, ó. 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 7 dá 13.
3 mais 2, 5. Fechou. Todos entenderam o que o Vitor fez? Ele escolheu o valor do x. Agora, na primeira linha, vocês podem pensar que tem várias soluções que você pode escolher. Agora, qual que é a dificuldade desse problema? É que eu tenho que pegar esse mesmo 5, esse mesmo 7, esse menos 2 e substituir na equação de baixo e fazer dar zero. Vamos ver se dá certo? Ó. 3 vezes 5, vou colocar aqui do lado, ó, 15. Tem que bater o resultado em todas. Isso, Gabriel, exatamente isso. Tem que bater em todas. Então, vamos ver na de baixo se já ia dar certo. 2 vezes 7, 14. 4 vezes o 2, 8. Então, deu 14. Alguém faz essa continha aí para nós? Ó, 14 mais 15. Ou aqui 14 tira 8 e soma 15. Não vai dar zero, né? Não. Deu quanto ali? Ao Vinícius fez 21, né? Então, vocês começam a entender que só para você fazer uma escolha da primeira e da segunda já não está fácil, né? Vocês conseguem perceber isso? Que quando você vai chutar os valores para uma linha é fácil, mas para fazer fechar na segunda já sofre um pouquinho mais. Vamos ver, a Cauana deu uma ideia. E se eu substituir por zero e deixar só o último por 5? Zero, quem tu disse colocar o zero no... zero z por 5. Cauana, acho que eu não entendi o que tu escreveu. Se eu substituir por zero e deixar só o último por 5. A letra Z... Ah, tá. O Z, tu disse que o Z é 5. Tá. Então, a letra Z você escolheu por 5. Mas daí você já mudou lá na primeira linha, é isso? Na primeira linha, tu trocou o Z por 5. Tá. Não, pode. Só tu vai perceber assim, ó. Pegou lá o Z por 5. Aí, quanto que tu escolheu o X e o Y? Ah, botar o X 0 e o Y 0. Tá, os dois deu 0. Então, Só deu que o problema é que no final precisa ter. Sim, precisa ter dois, não precisa ter cinco. Ele vai ficar cinco igual o último. agora só que, ó, Cauana, se tu colocar aqui agora 5, deu 20 negativo, né? Professor, Fala. e se botar o 2x ali, botar 2 vezes 2, aí o y é 1 e o z é 2. Acho que daí dá certo. Ó, a Jordana já pegou uma outra solução. 4 menos 1 mais 2, 5. 3 vezes o 2 deu 6. 2 vezes 1 deu 2. 4 vezes os 2 deu 8. 8 e 8, 0. Muito bem. Agora vamos ver a última, então. 2 menos 2 vezes 1 dá 2. Mais 2. 2 e 2 cancela. Deu 2. Muito bem, Jordana. Me explica para os colegas como é que tu chegou nessa solução. Tu destruiu o meu método, que o meu método era dizer para vocês, é muito difícil, vocês não vão encontrar. A Jordana achou a resposta. Agora conta para o professor não sabe como é que tu chegou no 2, 1 e 2. Eu fui, na verdade, eu comecei de baixo para cima. Certo? Daí eu fui testando, até que chegou nisso aí. Beleza, beleza. Mas você concorda também, né, Jordana, que não é sempre que você vai ter, conseguir tão rápido, né, gente? É claro que se você conseguir fazer isso que a Jordana fez, eu aconselho você a fazer isso. Demora, você percebe que quando a gente conversou aí, o quê? 2, 3 minutos, já achou uma solução, né? Agora, é claro, quando nós justificar a minha metodologia, né? Nem todos conseguem ter essa visão tão rápida de estratégia de substituir. E também pode contar um pouquinho com o fator sorte, né? De você ir tentando, né? E se vocês perceber
vários colegas tentaram e já não conseguiram, né? Então, existe para facilitar a vida, né? Existe um método. Agora, eu não estou dizendo que vocês não possam fazer essa tentativa, até estimulo vocês a pensar em estratégias nos próprios exercícios de ir trocando o número. Claro, o que vocês não podem fazer é olhar para a resposta, né? Lá na lista eu dou o gabarito, é tentar apagar a resposta e ir atribuindo valores. É um exercício bem bacana também de se fazer. Só que dependendo do sistema, vocês podem demorar um certo tempo. Mas vamos lá, vamos chegar nessa resposta aí que a Jordana achou: 2, 1 e 2, tá? Então vamos imaginar agora que a gente não sabe a resposta, né? Que vocês tentaram e pensaram que o problema era complicado, né? Então existe uma metodologia para a gente chegar nisso, né? Não só atribuindo valores aí chutando. Essa metodologia, né, é o escalonamento que eu falei para vocês antes. Então, o que é o escalonamento? Você tem que fazer uma escada abaixo da diagonal principal. Beleza? Então, eu fiz uma escadinha. Debaixo dessa escada, você vai fazer operações matemáticas para obter 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então, a primeira operação a gente pode trabalhar sempre com a linha 1 e linha 2, ó. Aqui em cima você tem a linha 1 e aqui embaixo você tem a linha 2. Linha 1 e linha 2. E aí, eu posso inverter os números que nem a gente fez antes, ó. Multiplicar 3 vezes a linha de cima e menos 2 vezes a linha de baixo. E aí eu fiz a conta aqui com vocês, ó. 3 vezes 2 menos 2 vezes 3, 0. Tá aqui o 0, ó. Depois, 3 vezes o menos 1, menos 2 vezes o 2, 7 negativo. 3 vezes o 1, menos 2 vezes o 4 aqui, cheio 11. E por último, 3 vezes o 5 dá 15, menos 0 dá 15. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, não vou riscar aqui. Então, eu obtive já um 0. Tudo bem nesse 0 e trabalhar com essa linha? Está entendendo o que o professor está fazendo dessa conta? Por que eu estou fazendo isso? Então, o objetivo é zerar o que está abaixo da diagonal principal. E aí eu faço toda essa operação para toda essa linha. Sim ou não? Coloca lá no chat para mim. Sim, Jackson e Samara, e os outros? Certo, muito bem. Vamos escrever, gente. Senão, não sei se vocês estão entendendo, estão só boiando. Beleza, beleza. Tá, agora eu vou trabalhar o seguinte, ó. Peguei a linha 1 e a linha 2. Agora você vai pegar a linha 1 e a 3. Ó, você tem que trabalhar agora com 2 e com 1. Isso que você tem que enxergar agora. Que conta você faz entre 2 e 1 para zerar? Você pode multiplicar a linha 1 por 1 e a linha 2 por 2. Concorda? Ó, a linha 3, perdão. Aqui eu chamei de 2, aqui é 3. Perdão, gente. Linha 3. E a linha 3, ó, perdão. Linha 3. Então, eu posso fazer linha 1 menos 2 vezes a linha 3? Porque eu tenho 2 menos 2 vezes 1 dá 0. Ah, travou lá. Beleza. Os outros estão escutando? Tá, beleza. Tá, pode entrar e sair de novo. Então, se eu fizer essa conta, a linha 1 menos 2 vezes a linha 3 dá 0, né? Então, já achei o 0 aqui. Depois eu tenho que fazer linha 1 menos 1, que está aqui, menos 2 vezes o menos 2, menos 1 com mais 4, 3, está aqui. 2 vezes o 1, menos o 1, menos 1. 2 vezes o 5, menos 2 vezes 2, 1. E aí eu obtive
essa linha aqui de baixo, ó. 0, 3, menos 1 e 1. E agora o meu sistema está quase escalonado. Já obtive 0 aqui, 0 aqui. Só falta eu zerar esse 3. Então, para zerar esse 3 agora, vocês podem trabalhar com a linha 2 e a linha 3. Para o sistema linear 3x3, que é o que vocês vão, o foco principal da aula, que vocês vão estar trabalhando com os exercícios, sempre pode seguir essa lógica. Linha 1 com linha 2, linha 1 com linha 3 e linha 2 com linha 3. Como que você zera isso aqui, ó? Que conta você pode fazer multiplicar o 7 e o 3? É só inverter. Ó, você pega o 3 e multiplica na linha 2 e pega o menos 7 e multiplica a linha 3. Então, como você já tem um sinal negativo, você pode fazer a conta como mais 3 vezes a linha 2 mais 7 vezes a linha 3. Porque se você trocar a linha 2 por menos 7 e a linha 3 por 3, você fica com menos 21 com mais 21, deu zero. Daí vai continuar a tua conta, ó. 3 vezes o 11 mais 7 vezes o menos 1, 26. 3 vezes o 15 mais 7 vezes o 1, 52. Então, se você jogar agora esses resultados aqui embaixo, então o teu sistema vai estar escalonado. Obtive, debaixo da escadinha aqui da diagonal principal, todos os valores zero. Fazendo operações de soma, multiplicação, né? Multiplica e soma, multiplica e subtrai. Essas operações podem ser feitas, por exemplo, 3 vezes a linha 1 menos a linha 2, linha 1 menos 2 vezes a linha 3, 3 linha 2 mais 7 linha 3. O que você tem que cuidar é para não inventar uma operação ali que não existe, né? Então, são operações que eu faço que eu vou transformando sempre em sistemas equivalentes e no final eu tenho um sistema escalonado. E agora eu já vou mostrar o porquê que a gente faz isso para ter a resposta final. Mas antes de eu ir adiante, eu quero saber se vocês conseguiram entender mais ou menos a lógica do que é o método de escalonamento. Transformar o sistema linear na escrita matricial, né? Copiar os números que estão com x, y e z nesta ordem. Aqui daria para sempre colocar uma linha pontilhada, que essa coluna aqui são os valores respostas, né? E aí você vai fazendo contas, operações matemáticas que vão transformando sempre em sistemas equivalentes, né? Sempre olhando para frente do número, trabalhando então primeiro a linha 1 com a 2, depois a linha 1 com a linha 3 e por último a linha 2 com a linha 3. Sobre o escalonamento, pessoal, conseguiram entender o método? Isso, com certeza, logo vocês vão para os exercícios e aí vocês vão conseguir. E até eu até indico vocês no caderno copiar o próprio a resolução que eu estou fazendo aqui, que aí vai dando sentido, né? Porque às vezes quando só escutando mesmo a matemática tem que ir para a prática, né? Só escutando às vezes não rola. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é como que você chega na solução final, ó. Então, eu só copiei para cá o que a gente fez antes e eu quero lembrar para vocês que aqui você tem o x, aqui você tem a coluna do y, aqui você tem a coluna do z e aqui a coluna do resultado. Então, agora a gente vai fazer uma substituição retroativa, que a gente chama. O que é essa substituição retroativa? Você vai pegar na linha de baixo, ó, o 26 é o z. Então, 26z é igual a 52. 26z igual a 52. Isola o z. 52 dividido por 26. E aí eu encontro aqui que o meu z vale 2. Agora você vai pegar a linha de baixo, a linha de cima, perdão, ó, e vai jogar para cá. Ó. 7 negativo é o y, 11 é o z. Então,
Menos 7y mais 11z é igual a 15. No lugar do z, você vai trocar pelo 2. Então, você tem 7y negativo mais 11 vezes o 2, igual a 15. 2 vezes 11, 22. Vai para o outro lado negativo. 15 menos 22 dá menos 7. Divide por menos 7, carrega o sinal. 7 com 7 dividido dá 1. Menos com menos, mais. Então, achei que o valor do y vale 1. E agora eu vou voltar para a linha de cima. O que é a linha de cima? É 2x menos 1y mais 1z igual a 5. E eu vou trocar o y por 1, o z por 2. Agora aqui eu já joguei eles para o outro lado, né? Fiz direto, né? Mas lembra aqui que o y é o 1 e o z é 2, né? Então você tem menos 1 y. Deixa eu ver aqui se o professor fez certo. 5 menos 1 vai para o outro lado, mais 1, né? 1 positivo, né? Aí deu 6, tira 2, fica 4. Acho que tem erro aqui, né? Do 1, 1, 2. Ou o que que eu não estou enxergando? 2x menos 1y mais z. O z é 2, o y é 1. 5, 2x está aqui, 5 passou para cá, né? Mas está menos 1, vai vir para cá mais 1. Então, 5 mais 1 deu 6. 6 tira 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Era isso, acho que a Jordana que tinha achado a solução era 2, 1, 2, tu tinha achado, né? Oi, professor. Era 2, 1, 2. Então tá certo, 2, 1, 2. Então aqui no final o professor tinha um erro, ó. Perdão aí, gente. Mas lembrem que os erros são importantes para a gente aprender, ó. Então aqui o professor esqueceu, não trocou. Agora, o que que vocês podem pensar aí no final? Dá para testar essa solução? Sim, né? A gente testou, na verdade, lá no início, aquela conta que a gente fez. Trocou cada uma das linhas, né? A gente já testou isso, já sabe que é 2, 1 e 2 a resposta. Então, fazem essa observação aí para corrigir esse slide. Eu até vou anotar aqui, tirar um print da minha tela, depois eu vou anotar aí para fazer a correção do slide. Slide 9. 2, 1, 2. Pessoal, entendido o escalonamento? A substituição final, aí você volta, acha o z, acha o y e depois acha o x. Muito bem. Então, eu fiz mais um exemplo 4 aqui. Vocês querem que eu explique mais um exemplo? Acho que já deu com o primeiro. Vocês querem tentar fazer o exemplo 4 como exercício?
tá bom, Cauã. Hein, pessoal, eu tenho programado para explicar mais um exemplo. Vocês querem que eu explique mais um exemplo? Ou o que vocês querem já ir adiante, já ir para os exercícios? Acho que não precisa fazer mais exemplo. Ó, o Vitor colocou que já podemos ir para os exercícios. Coloquem a opinião de vocês daí. A maioria, eu aceito a opinião da maioria. E se ninguém dá opinião, Alice também já podemos ir para os exercícios. Jackson também. Vinícius concorda, Jordana também. Pode seguir também. Vocês estão fera, hein, gente? Com um exemplo de escalonamento, vocês já aprenderam tudo. Minha nossa. Muito bem. Agora, então, vamos, né, vou passar então, mas depois vocês têm aqui o passo a passo também, podem olhar no slide, tem, né, mais um exemplo resolvido. Sugiro até que vocês façam esses exemplos à mão no caderno, que uma coisa é olhar o slide, outra coisa é praticar, né? E aí vocês vão ter a resolução da lista 2, tá? Que eu coloquei. Também vou passar algumas recomendações lá no Khan, que eu vou selecionar agora e vou passar para vocês. Aqui eu deixei um desafio para a aula de hoje. Essa aqui vocês já viram também? Ah, professora, essa é parecida com a outra? Essa é bem parecida com a primeira, né? Só que essa aqui tem mais pegadinha, tá? Já vou dar as dicas aí. Aí ficam como um desafio aí para vocês pensar. E, e além disso, aqui eu coloquei um link do Rafael Procópio, daquele canal que eu indiquei para vocês, que daí tenha comentário. Se vocês não conseguirem ou se querem saber o gabarito, tá aí o comentário. Gente, antes de eu encerrar o web, eu gostaria de fazer um convite. Vocês receberam no grupo, acho que do WhatsApp, o professor Marcelo deve ter encaminhado, que a gente combinou, falando do projeto de ensino de mentalidades matemáticas. Receberam? Recebemos sim, professor. Joia, ó. Coloquei aqui no link. Eu gostaria de saber se vocês assistiram o videozinho do vídeo do convite. Assistiram o vídeo? Era um minutinho de vídeo. Esse projeto de ensino, eu sou coordenador, tá? De Mentalidades Matemáticas. Vai começar, a inscrição é até hoje. Eu gostaria de fazer mais uma propaganda. Gente, está muito legal o projeto que a gente está desenvolvendo entre todos os professores de matemática. É uma abordagem bem bacana que vai apresentar uma matemática mais aberta, criativa, visual. Quero dizer para vocês, não são conteúdos propriamente de matemática, mas estratégias para resolver os problemas de várias formas, né? Então fica aí um convite, assista o videozinho, né? A gente vai estar trabalhando aí com uma abordagem da Universidade de Stanford, de uma professora chamada Jo Boller, né? Pesquisas que mostram que a neurociência traz, né? Em que a gente consegue desenvolver uma aprendizagem de matemática significativa, com vários olhares. Vamos falar já na primeira aula sobre conversas numéricas, fazer contas de cabeça, sem usar lápis e caneta, com várias abordagens através de metodologias. Então vai ter um projeto que está muito bacana, que a gente vai fazer ele nas quartas-feiras. No máximo vai ter 1 hora de duração cada encontro, no final ganha certificado, e a gente vai tentar trabalhar com uma matemática bem lúdica, bem visual, com desenho, com abstrata, né? Então, tá aí o convite para vocês, quem tiver interesse, tiver disponibilidade, para participar. Quem não viu o videozinho, assista o vídeo, tá bem bacana, né? Os professores de matemática criaram com muito carinho,
E aí fica então o convite para vocês participarem do projeto de mentalidades matemáticas. Certo, pessoal? Agradeço. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à tua disposição. Queria agradecer, então, a participação de vocês na aula, na web, né? Fico à disposição para quem tiver dúvidas, né, dos exercícios, dúvidas da aula passada, né? E desejar para vocês uma ótima semana. Sim. Na próxima semana é feriado, tá? 7 de setembro, né? A gente não vai ter web. Vai ter web daí no dia 14. Professor, vai ser feriadão o IF ou vai ser só na terça? Olha, Jordana, o que que a gente tem no calendário por enquanto? Por enquanto tá como aula normal, mas o que que tem acontecido historicamente é que eles esperam o governo, o Ministério da Economia editar como ponto facultativo. E nos últimas vezes, quando dá perto do feriado, a gente vai saber isso mais lá para a véspera, né? É triste isso, né? Mas é o que o pessoal tem feito, né? Então temos que aguardar, tá, Jordana? Não tem como a gente dizer. Por enquanto é normal, mas já vou dizer para vocês que, pela historicamente, é bem provável que lá na véspera vai dizer que é facultativo e daí vai ter recesso. E vai ter um sábado para compensar. Certo, gente? Então, dúvidas, perguntas, estou à disposição. Uma ótima semana, bons estudos, façam as atividades que depois vocês vão ter que entregar as listas, né? Não deixe acumular, né? E qualquer dúvida também vocês podem me mandar lá pelo fórum do Siga, né? Ou pelo e-mail também. Obrigado aí pela participação, pela presença. E eu fico mais alguns minutos aí, se alguém tiver dúvida e pergunta, eu permaneço à disposição aí para vocês treinar um pouquinho aí. Vamos combinar agora 10 horas, até umas 10h15. Eu fico online aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta na hora de fazer o exercício, é só me chamar. Obrigado, gente. Obrigada, professor, pela aula. Tchau. Tchau, tchau.